falar com vocês hoje sobre um pouquinho de como eu faço para decorar os meus bolos de festas com tranquilidade, sem problema de rachadura no meu chantilly. E eu preparo esse bolo um dia antes da entrega para o cliente normalmente, né? Não preciso acordar cedo, botar despertador para tocar, porque eu tenho que acordar cedo para entregar, porque o cliente vem pegar às 10. Eu particularmente não gosto de trabalhar com essa margem curta, né, de período, porque a gente sabe que pode acontecer alguma coisa, a gente pode errar, ter que refazer o bolo. Então imagina, eu acordo às 6, o cliente vem pegar o bolo às 10. Eu estou contando que eu vou fazer uma decoração super rápida, vai dar tudo certo, mas e se não der? E o meu cliente chega às 10 e eu ainda não acabei de decorar o bolo. Então o que eu gosto de fazer? Eu gosto de montar o bolo um dia antes, porque se eu tiver qualquer problema, eu tenho uma margem muito grande para procurar uma solução. Claro que, às vezes, a gente tem que montar mesmo no dia por conta da demanda. Mas se a gente puder antecipar esse processo e ficar tranquilo, é muito bom. Principalmente para quem está começando, né? Porque a gente sabe que às vezes a gente demora um pouco mais para decorar, tem pessoas que já têm um pouco mais de prática, então fazem muito mais rápido. Hoje em dia eu já consigo fazer algumas decorações bem rápidas, mas mesmo assim eu não gosto de trabalhar com essa margem curta de erro. Então, o que eu costumo fazer? No primeiro, eu gosto também de enfatizar que a gente não deve fazer bolo correndo, sabe? Às vezes os clientes não entendem, mas a gente precisa de um processo para a gente montar o nosso bolo com segurança, com estrutura. Isso tudo conta, né? A decoração a gente sabe que é o processo final, mas tudo isso tem um processo para a gente chegar na decoração, que é o que todo mundo vê. Mas a gente sabe que por trás, nos bastidores, tem muita coisa. Então, eu gosto de fazer minhas massas e recheios no dia, prenso no dia seguinte, gosto de deixar aí de 1 dia a 2 prensados, para então fazer decoração e entrega para o cliente. E então, eu passei por uma situação no final de 2019, eu tinha um bolo para entregar, e eu montei esse bolo no Rio, levei meu material, fui para a casa do meu pai, montei esse bolo lá e deixei o bolo de um dia para o outro. Deixei o bolo montado e vim para minha casa em Niterói. E o bolo ficou num local refrigerado, né? Que o quarto que eu deixei o bolo foi um quarto que passou a noite inteira com ar-condicionado, para poder preservar o bolo. Mas de manhã minha irmã me mandou uma mensagem, ela me ligou, mandou uma mensagem, ela, Nanda, o bolo rachou todo. Aí ela me mandou foto, gente, meu coração doía. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? E foi a primeira situação assim que eu entrei em pânico, de verdade. Porque até então nunca tinha acontecido, porque eu sempre preparava o bolo muito próximo do horário de entrega, ou o cliente vinha pegar e o bolo ainda estava em perfeito estado. Nunca tinha tido um problema tão grave. Na verdade, o meu primeiro bolo mesmo, eu tive um problema gravíssimo, que foi um bolo com uma amiga minha querida, Regiane. Que eu falei pra ela que esse ano, em 2020, eu faço questão de fazer o bolo dela de novo, porque a gente enfrentou alguns problemas nos percursos para levar o bolo pro Rio. Eu levei o bolo montado e tava um calor infernal aqui no Rio, e o meu carro parou o ar-condicionado, o bolo despencou, o chantininho, rachou, eu chorei. Esse foi o primeiro desastre, né, oficial. Pedi perdão a ela, mas não tinha o que fazer. E esse ano eu prometo, amiga, que eu faço um bolo digno pra você. E a segunda situação foi essa. Só que essa, como eu tinha um prazo, né? Como eu fiz um dia antes e tinha um prazo maior para poder me precaver, o que eu fiz? Voltei de Niterói e fui para o Rio de Janeiro de novo. Levei minha mala, porque eu tenho meu kit confeiteira, né? Levei minha bagagem com bailarina, espátula, tudo, chantilly batido, já tudo pronto. Cheguei lá, fiz o bolo de novo e o bolo ficou intacto até de noite. E aí eu comecei a pesquisar como que eu fazia para o meu bolo não rachar. Gente, foi uma batalha, porque todo mundo falava que chantilly rachava, tudo que eu procurava chantilly rachava. E eu vi uma postagem falando que, eu não lembro de quem é, não achei mais essa postagem, porque senão eu colocaria aqui. Vou colocar para vocês aqui ao longo do vídeo as fotos, tá?
dos bolos que eu tô falando, do bolo que rachou e que deu ruim. Acho importante a gente mostrar, porque acontece, gente, acontece. Não aconteceu só comigo, com certeza aconteceu com outras pessoas, mas eu tô vindo aqui para tentar ajudar para que não aconteça com outras pessoas. E eu vou falar sobre o que funciona para mim. Então façam testes, porque pode ser que funcione para vocês também. Minha intenção aqui é só levar uma coisa que está dando certo para mim para outras pessoas, porque às vezes pode funcionar com outras pessoas também, né? Então não tem por que a gente ficar guardando segredo. E esqueci o que eu tava falando. Fui pesquisar sobre como fazer o chantilly não rachar e tudo mais. Tomei uma surra e achei uma postagem falando da umidade, né, que interferia no resultado do chantilly, e excesso de calor, né? Ele realmente é muito sensível, a gente sabe que é sensível, né? A gente que trabalha com chantilly sabe da sensibilidade dele ao calor. Mas eu descobri, nesse dia que o bolo ficou no ar-condicionado, que ele também é sensível à falta de umidade, né? Que é o calor, assim. Só que assim, a gente acha que um ambiente, por estar refrigerado, por estar gelado, ele tá úmido. E não tá. Porque o ar-condicionado, ele faz exatamente isso. Ele tira a umidade, né? Por isso que sai aquela aguinha no caninho. Deixa o ambiente refrigerado, mas a umidade está lá embaixo. Então, eu descobri da pior maneira que ficar também exposto direto no ar-condicionado não rola. E aí eu comecei a fazer alguns testes, vi o pessoal falando sobre isso. E o que eu fiz? Eu vi também que tinham pessoas que guardavam o bolo na geladeira e tudo mais. Só que eu pensei, a geladeira também refrigera, o ar também, né? Ela também tem aquele mecanismo muito parecido com o do ar-condicionado. Eu acho que não vai dar certo. E eu resolvi guardar um bolo. Eu compro caixa de papelão na Escola Brulé. Minhas embalagens são de lá. E eu guardei um bolo de um dia para o outro dentro da caixa de papelão, dentro da minha geladeira. No dia seguinte, o meu bolo estava intacto. E como era bolo teste, eu deixei ele por mais um dia. Então, ele ficou um total de 2 dias na geladeira e ele ficou intacto. Porque a gente faz bolo no isopor fica maravilhoso, ele fica dias aqui em cima exposto. Não é a mesma coisa, gente, porque o bolo, a massa tem umidade, o recheio tem umidade, tudo dá umidade. Então, se o bolo não estiver bem preparado, bem montado, isso também influencia no seu chantilly. Então, essa foi a maneira que eu achei de guardar os meus bolos. Eu guardo meu bolo dentro de uma caixa de papelão. Não sei se outra embalagem de plástico. Assim, eu já guardei uma vez com essas embalagens maiores de plástico, eu já guardei. Deu certo, o bolo não ficou rachado, mas em compensação, quando eu tirei da geladeira, dentro da embalagem formaram algumas gotículas, né, de suor. Então eu tive que secar a embalagem toda para poder enviar para o cliente e tudo mais. Comigo aconteceu isso. E então eu prefiro a de papelão, né? Eu normalmente faço o seguinte, eu forro um pano de prato na bandeja da minha geladeira, para evitar, né? Porque às vezes a geladeira da gente molha e tudo mais. Então, para evitar qualquer problema, eu forro um pano de prato, coloco a minha caixa sobre esse pano de prato e deixo de um dia para o outro. E não tive problema, gente. Eu entrego ao cliente e informo o cliente, olha, por favor, mantenha dentro da geladeira com a caixa de papelão e você retira o mais próximo possível do horário da sua festa. O bolo vai ficar ali em cima por volta de 4 horas, né? 5 horas, tem festa que dura mais e o bolo vai ficar ok. Porque é o tempo que ele vai voltar para a temperatura ambiente, né? Eu trabalho com massa amanteigada e a manteiga, quando ela está dentro da geladeira, ela volta para o estado, né, sólido dela, né? Então a massa realmente fica uma massa mais dura. Então, quando o cliente bota na mesa para a festa, esse período de 4 horas é o período que o bolo está gelando ali tranquilo, ele vai comer esse bolo na temperatura ambiente. Então o bolo vai ficar um bolo mais fofo e
É isso, né? Foi uma maneira simples que eu acabei descobrindo. A gente faz vários cursos e tudo mais, a gente sabe que não dá tempo de aprender tudo, tem coisa que a gente só vai aprender na prática, tem coisa que a gente só vai aprender no momento de dificuldade que a gente vai ter que se virar. E a gente acaba descobrindo umas coisas muito bacanas, sabe? Eu acho que a situação assim de nervosismo, de sufoco, faz a gente descobrir muita coisa boa. A gente sabe que tá vindo muito material aí bacana para inovar, né, esse mercado de chantilly, para evitar rachar, que pode ficar exposto e tudo mais, mas eu acho importante a gente saber trabalhar com o que a gente tem, porque nem sempre a gente vai ter acesso ao que está no mercado, né, de inovação. Às vezes a gente tem acesso, mas se faltar, eu tenho um antigo, eu não vou trabalhar, eu não vou entregar meu produto, vou entregar. Eu sei trabalhar com aquilo ali. Então eu vou entregar e vou entregar um produto bem feito, independente do material que eu vou ter, né? Então eu acho isso muito importante. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado da dica. E se vocês testarem e gostarem, me marquem e me mandem mensagem, porque eu acho muito legal a gente fazer essa troca, tá bom? Um beijo.